Oi, meu nome é Yang e eu tô aqui hoje pra fazer a nossa vida ficar um pouquinho mais dolorosa. Recentemente saiu ali a 6ª temporada de My Hero Academia. E um determinado arco dessa 6ª temporada é justamente o arco da família Todoroki. Inclusive, eu acho que eu tô muito baixa, pera. Um dos arcos, da 6ª temporada é justamente o arco da família Todoroki, que vinha com o intuito de contar um pouco mais sobre o passado do Shoto, da família toda como um todo, do porquê que o Shoto era tão sentido com o pai dele, mostrar um pouco mais a fundo aquilo que a gente já conhecia desde a apresentação do Shoto mesmo, lá no Festival de Esportes, e enfim. Bom, obviamente teve revelações de coisas muito pesadas nesse arco, Tanto sobre o que aconteceu entre o Endeavor e o Toya para que o Toya crescesse e se tornasse o Dabi, tanto quanto o que aconteceu entre o Endeavor e a Rei, o Endeavor e o Shoto, que fez com que toda a família ali tivesse aquele breaking apart, Então, enfim, como eu disse, a família Todoroki é o meu núcleo favorito de My Hero Academia, o Shoto é o meu personagem favorito de My Hero Academia, então eu não poderia deixar de prestar bastante atenção nesse arco em especial, porque, cara, eu simplesmente amo aquele núcleo. Talvez o fato de eu ser uma estudante de psicologia tenha um pontinho de culpa ali no porquê que aquele arco é o meu favorito, talvez tenha uma pontinha. É verdade. Mas enfim, conversando com uma amiga que também é muito fã de My Hero Academia, eu criei meio que uma teoria. E eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Eu não vi absolutamente nenhum vídeo no YouTube ou no TikTok, nada de uma outra pessoa falando sobre a 6ª temporada, sobre o que ela achou, sobre as teorias dela com relação a alguma coisa. É realmente uma coisa que enquanto eu conversava com a minha amiga, meio que surgiu. Então, se por acaso coincidir de algum outro criador já tiver feito essa teoria, já tiver falado sobre isso, eu peço desculpas, não é minha intenção plagiar ninguém, é só realmente uma coisa que veio à minha mente e pode ter vindo à sua mente, como a de tantos outros. Mas enfim, Vamos lá. A gente vê que a relação do Endeavor com a Rei, ela já é um tanto quanto conturbada. Isso logo porque eles meio que não tiveram um relacionamento orgânico, Eles não se conheceram como amigos, aí depois passaram pra namorados, e aí noivado, e aí casado. Não. O Endeavor, ele literalmente comprou a Rei, comprou a mão dela, Isso porque a família da Rei tava ficando pobre, e aí eles acharam que seria uma ideia magnífica botar a filha deles à venda no eBay e falar, gente, compra quem quer, tá? Tira a gente da falência. Um beijo. Oh my God! Uau! Muito saudável, definitivamente. E aí eles pegaram, colocaram ali, eu acho que foram eles que colocaram a mão da Rei à venda, ou foi o Endeavor que se propôs, eu não sei, não tenho certeza. Mas o que acontece é que o Endeavor comprou a mão da Rei em casamento, não pra ajudar a família, mas porque ele queria ali misturar as duas individualidades, de gelo e fogo, pra criar a criança perfeita pra derrotar o All Might, enfim. What the fuck? E aí ele foi lá, comprou e foi assim que eles se conheceram e se casaram, Então já começa que não é um início de relação saudável, Porque não teve uma construção orgânica, eles não conheciam um ao outro, a Rei não tinha como saber quem o Endeavor realmente era. Então ali eles começaram, eles se casaram e tudo mais, a Rei tentou seguir em frente com a vida dela, casando com o Endeavor, tentou ser feliz ainda, e aí veio o primeiro filho, que é o Toya. E aí vem uma ideia que ainda não tá muito madura na minha mente, mas que ainda assim eu já tô pensando nela há algum tempo, de que alguma coisa aconteceu entre o Endeavor e a Rei antes do Toya nascer, que fez com que a Rei ficasse um pouco, assim, digamos, distante do Toya, sabe? Talvez ela tenha percebido que não goste tanto do Endeavor, talvez ele já tenha apresentado algum comportamento problemático antes mesmo da piora dele, e aí por isso ela já tem um certo ressentimento que ela sem querer derrama no Toya e faz com que ela seja tão distante
distante dele, porque dá pra perceber que apesar de serem mãe e filho, a Rei, ela parece meio que ter uma certa dificuldade de se relacionar com o Toya. Talvez seja por isso que eu mencionei, ou talvez seja porque depois que o menino nasceu, ela viu que ele ficou muito próximo do pai, ficou com a personalidade ali, né, muito parecida com a do pai, e aí por isso ela não quis se aproximar tanto, não quis se meter tanto, ou não sei, ela viu que eles não se dariam bem, e aí por isso ela preferiu se manter distante, não sei. Mas o fato é que eles de fato têm uma relação meio distante pra mãe e filho, né? E aí vem a Fuyumi, vem o Natsu, e é a partir daí que começa a minha segunda teoria. A gente vê que a Fuyumi ainda meio que foi uma ideia da Rei, né? Ela dá a ideia pro Endeavor deles terem um outro filho pra meio que ajudar o Toya a superar o fato de que ele não poderia se tornar um herói no lugar do pai, porque o corpo dele não iria aguentar a individualidade das chamas, né? Então eles vão lá, eles têm a Fuyumi meio que pra fazer companhia pro Toya, e a partir daí o Endeavor ele meio que encuca com essa ideia de ficar fazendo filho até que saia o filho que ele quer. E aí, a partir daí, a gente vê que o Endeavor, ele começa a entrar nessa noia de, meu Deus, eu preciso ter um filho perfeito, eu preciso ter um filho perfeito. E a minha teoria seria que é a seguinte, que o Natsu e o Shoto não teriam sido frutos de uma relação consensual entre a Rei e o Endeavor, mas teria sido fruto de uma relação em que o Endeavor forçou a Rei a estar ali para que eles tivessem um outro filho. A Rei já tendo visto ali os sintomas, talvez o Natsu ainda não, mas o Shoto já chega a ser um personagem que eu chego a ter certeza, especialmente depois daquela cena em específico, né? Depois que o Natsu nasceu e ele também não tinha a individualidade, né? As individualidades do jeito que o Endeavor queria, ele ficou bem frustrado porque viu que nunca conseguiria alcançar ou barrar o All Might desse jeito. E aí ele meio que olha pra Rei daquele jeito e ela olha pra ele meio que amedrontada assim. Então dá a entender que ele teria forçado ela a ter uma relação com ele para gerar um novo filho, que seria enfim um Shoto, né? Que seria o filho que ele tanto queria ter. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e depois de ver essa cena em específico do olhar de raiva pra ele em direção a ela, isso meio que só fixou ainda mais na minha mente, sabe? A ideia de que a relação deles é muito mais problemática do que já aparenta ser, sabe? Existe ali uma relação muito tóxica e de muitos abusos por parte do Endeavor. Abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico, abuso até verbal em alguns momentos e, quem sabe, até o abuso sexual, que foi ali o que teria gerado o Natsu e o Shoto. O Natsu eu não tenho tanta certeza, agora o Shoto já seria um personagem que eu falaria assim, ele provavelmente foi fruto de um abuso mais grave ali, né, de uma relação que não foi consensual de ambas as partes. E isso talvez explicaria também a cara, né, a expressão da Rei quando o Shoto nasceu. É claro que teria aquele mix de alegria e alívio por ela finalmente ter conseguido dar ao Endeavor o filho que ele queria e agora ele a deixaria em paz, e ao mesmo tempo medo e preocupação do que essa criança sofreria na mão do Endeavor, já vendo que os outros 3 filhos sofriam, né? O Natsu e a Fuyumi sofriam com a questão do pai não dar atenção pra eles, né, deles literalmente terem sido abandonados emocionalmente pelo pai, e o Toya sofria com o fato do pai agora estar rejeitando ele depois de meses ou até anos de treinamento e de uma atenção especial pra ele. Então ela teria ali ficado com medo, ao mesmo tempo que ela teria ficado aliviada por finalmente tudo aquilo ter acabado e ela poder ter um pouco de paz na cabeça dela. Mas a verdade é que depois do arco da família Todoroki, eu não consigo sentir nada além de um amor muito grande pela Rei. Ela definitivamente se tornou uma das personagens femininas que vai marcar a minha vida assim eternamente, porque o que essa mulher passou, tanto na mão do Endeavor, quanto na mão da própria família de sangue dela mesmo, quanto até o Toya, que chegou a dizer ainda criança coisas muito pesadas pra Rei, simplesmente não tá escrito. E o quanto que ela suportou, sabe, o tanto que ela foi capaz de suportar até estourar e surtar de vez, é realmente muita coisa. Pensa, ela tinha o quê? 17, 18 anos quando foi forçada a se casar com um cara que ela sequer conhecia. Aí teve que ter o primeiro filho, teve que ter o segundo, o terceiro filho, o quarto filho. A gente nem sabe se ela queria se casar, se ela queria ter filhos realmente. A gente só sabe que a Rei, ela é definitivamente uma das personagens mais fortes. Eu não digo isso em questão de individualidade, mas em questão psicológica e emocional mesmo, de My Hero Academia, justamente por ter suportado tanto. E se essa minha teoria algum dia se concretizar, o que eu acho muito difícil pela classificação indicativa da obra,
eu só vou ter a certeza maior de que essa personagem é uma personagem pra ser admirada e amada por todo o fandom, sem críticas, porque ela aguentou muita coisa e ela merece todo o amor e carinho que ela deveria ter recebido pelos pais, pela família, pelo marido e pelo filho. Então, assim, eu deixo aqui exposto todo o meu amor e carinho pela Rei, dizer que ela definitivamente vai ser uma das minhas personagens favoritas de My Hero Academia pro resto da vida, e definitivamente vai ser uma personagem que eu vou carregar na minha memória pro resto da minha vida também. E dizer e deixar aí essa teoria com vocês, né? Então compartilhem comigo aqui nos comentários as suas teorias acerca da família Todoroki. Compartilha comigo a sua opinião acerca dessa minha teoria, se faz sentido, se você acha que não faz sentido, que seria uma coisa muito pesada pra acontecer dentro da obra, ou se você acha que realmente pode ter acontecido, né? E eu queria deixar um pedido de desculpas pela minha voz. Enfim, se a minha voz tá desse jeito é porque eu tô doente, né? Eu peguei uma gripe nesse fim de semana e aí eu tô fanha desse jeito. E aí pra completar hoje eu inventei de sair caminhar no sol, que piorou o meu estado. Então, perdoem a minha voz, tá? Perdoem de novo um vídeo mais curto, mas é porque realmente eu não quero ficar forçando, especialmente porque as minhas aulas voltam hoje. Então, enfim, eu não queria deixar de trazer conteúdo pra cá. Não queria deixar de compartilhar isso com vocês e, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar suas opiniões no comentário, não se esqueça também de curtir, compartilhar e se inscrever para me ajudar. Todas as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição, então meu Instagram, meu Twitter e o meu perfil no Scooby para vocês acompanharem as minhas leituras e as minhas resenhas e os meus históricos de leitura. E, enfim, é isso. Muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!